ajustar aqui o nosso áudio, imagem, esperar as pessoas entrarem. Ah, Firmina, que bom! Você falou que está acompanhando seu pai no hospital, não é? Na mensagem lá, mande o nome dele para o tratamento, tá? Na tratamento espiritual na Quinta de Luz. Não deixe de mandar. Que bom que deu. Você está conseguindo participar da live hoje. Você é sempre uma presença muito querida e desejo saúde ao seu pai e bênçãos para que ele se recupere bem. O áudio tá bom, gente. Eu não botei o microfone hoje. A imagem tá legal. O enquadramento, por favor, são vocês que me ajudam com esse dado técnico. Eu vou explicar. Algumas pessoas estão perguntando como é que manda um nome para o tratamento à distância, né? Na casa. A espiritualidade é dado esse movimento da pandemia, instituiu o fechamento da casa, né, na fisicalidade, e a instituição da qual eu falei é do tratamento à distância diariamente realizado na casa de todas as pessoas que buscam. Então, o tratamento, a amiga que perguntou, você entra no site da Quinta de Luz e lá tem o blog e lá tem aquela seçãozinha, um quadradinho do Fale Conosco. Aí você lá coloca o nome da pessoa que está para você, no caso, se for o tratamento, o endereço e o motivo da busca, né, da procura do tratamento. É importante, né, que você opte, em primeiro lugar, para que a pessoa faça isso, né, se ela puder fazer. Se não, você faz, certo? Mas não deixem de mandar. E aí tem outras práticas, não é? Benéficas que estão citadas lá no site e blog, como as vigílias de Evangelho no Lar, que são realizadas diariamente, no final de semana, vários horários, enfim. Pati, dá um retorno aqui pelo zap, tá? O som tá bom, hoje eu não coloquei o microfone. Enfim, vamos lá, não é? Estamos aqui mais uma quinta-feira e peço ao Pai Maior a iluminação através dos seus trabalhadores, né, que tanto em espírito, que tanto nos inspiram, para que nesse momento eu possa me fazer entender, né, na minha fala, e vocês também consigam captar aquilo que pode tocar o coração de cada um. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, a gente está aqui hoje para falar de... Obrigado, Jesus, o som tá legal, né? Nós estamos aqui hoje para falar de espiritismo, né? Como sempre, mas o tema é reencarnação. A gente está continuando uma temática que eu comecei na live passada e provavelmente ainda mais algumas a gente vai estar falando desse tema. Por quê? Uma abordagem extensa em cima da temática da reencarnação. Porque a reencarnação ela é um pilar, né, que para onde converge a atenção dos estudos espíritas. Né? Então, sob essa ótica, pode-se dizer que o espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. Ela busca pesquisar, ela reflete, ela traz à luz a condição da reencarnação como uma explicação para a nossa
existência contínua enquanto consciência, que a gente pode dizer assim, enquanto espíritos. Né? A ideia de uma vida única e dado essa vida você não retorna mais à matéria, anularia essa possibilidade de reflexão e a condição evolutiva, né, que o Espiritismo ele nos traz, né, como suas conclusões, né, como sua base. Né? O ser humano é um espírito criado por Deus em igualdade de condições e capacidades, evolui sempre através das experiências vividas nos quatro cantos do planeta, através do tempo e ao longo das várias sucessivas encarnações. Então, sobre essa condição das vidas sucessivas, o João ele vai fazer uma live específica, tá? Vidas sucessivas. Ele vai falar a respeito dessa condução da evolução psicológica ao longo das sucessivas vidas. Vai ser muito bacana. Fiquem ligados tanto no que vem quanto no que já passou, porque a gente está construindo um processo de pensamento em cima da doutrina espírita, né? Raciocinando sobre a doutrina espírita, nós, os dirigentes da Quinta de Luz, através das lives e vários outros trabalhadores, nossos amigos e companheiros, alimentando todo o acervo que a gente está construindo aí na internet. Então vão lá, assistam os vídeos, leiam os textos, as lives, né, gravadas, tanto no YouTube quanto no Instagram, para vocês formatarem o pensamento reflexivo sobre esse olhar que a doutrina espírita lança sobre a nossa existência. Né? Porque a doutrina espírita ela vai considerar, né, vai estudar e comprovar a reencarnação, mas ela não tem exclusividade nessa temática. Né? A reencarnação, a ideia da reencarnação, ela surge com o ser humano a partir da observação da natureza. Então, nos primórdios da humanidade, a partir do momento que o ser humano passa a observar a natureza e questionar minimamente a sua existência, ele verifica os ciclos. Então, uma fruta que está no pé, um animal que está na selva, tá? Ele mesmo desaparece, a fruta apodrece ou é consumida, o animal morre, né? Ou é caçado, e daqui a pouco você tem um outro animal e observa o nascimento e o crescimento de algo muito semelhante. Estou falando lá atrás, onde a gente nem sabia escrever. E aí começou-se a questionar se essa energia não era um retorno daquela que tinha ido. Então a reencarnação surge com o ser humano. A temática, o olhar, o pensamento reflexivo sobre essa condição humana, não somente vivenciada no planeta Terra. A multiplicidade, né, dos planetas, da vida nos planetas, também é uma temática que a gente vai abordar na sequência, né, das nossas lives, dos nossos estudos espíritas. Então fiquem conosco, mandem perguntas, tá? Podem mandar perguntas antes, durante, depois. Perguntar é importante. O Kardec construiu toda a codificação espírita, toda a ideia espírita, através lá da metodologia de pergunta e resposta. Né? Quem lê os livrinhos lá tem ideia do que eu estou falando. Então, reencarnar no planeta Terra, sob uma ótica, a gente conversa e o que pretendo e faço, né, esse movimento naquilo que pretendo trazer até vocês, é justamente essa ótica mais científica, essas comprovações, a reflexão científica a respeito do espiritismo. É importante, o espiritismo é uma doutrina filosófica que tem suas bases na ciência.
Então é importante a gente lançar esse olhar científico, porque ele une o pensamento que a gente pode dizer religioso, filosófico, com o científico. E aí a gente fortalece a nossa consciência no processo evolutivo, né? Ou seja, de adiantamento ao longo das nossas vidas. Já vivemos uma centena, se não milhares dessas vidas, através das reencarnações, que podem ter sido aqui no planeta Terra ou em outro planeta. Está lá na codificação. Vão lá ler Livro dos Espíritos, tá? Então, o capítulo 4 e 7 do Livro dos Espíritos trata só dessa temática, da reencarnação. Logo, como eu estava dizendo, se nós, considerando que somos espíritos criados por Deus em igualdade de condições e capacidades, é entendido pelo Pai Maior, através do universo, através do movimento do universo e dos seus trabalhadores espirituais, espíritos maiores que nós devemos iniciar o nosso processo evolutivo aqui na Terra, ou mesmo vir de outro lugar e continuar esse processo aqui. Nesse movimento, nós buscamos o planeta. Estou falando de uma gênese, de uma concepção a partir desse nível do espírito para a sua caminhada aqui na Terra. Nós somos guiados para cá, e quando estamos em ressonância com a atmosfera terrena, nós entramos em compatibilidade enquanto energia espiritual, tá, com o espectro solar. Vejam só, da atmosfera para... Então, onde tem ar, né, da atmosfera à crosta terrestre, onde tem ar, é que a gente vê a luz, não é isso? É que a gente visualiza as cores, é que a gente consegue enxergar. Sendo assim, tá? Nesse espaço, a esse espaço nós chamamos de espectro solar, tá? Porque o Sol, ao penetrar na atmosfera, ele divide sua luz em frequências, que são traduzidas, por exemplo, as mais conhecidas e as primárias, nas cores do arco-íris. Então, quem já viu, provavelmente todo mundo tenha visto, um arco-íris no céu, é justamente um ângulo, não é? É uma questão de ótica, é um ângulo de visão, onde você consegue visualizar o espectro solar claramente ali a olho nu. Se nós pudéssemos e tivéssemos, né, o pudéssemos no sentido de desenvolver a nossa visão, a nossa acuidade visual, ao ponto de enxergar nesse limite, nós veríamos essas cores em todos os ambientes. E isso tem um porquê de acontecer dessa forma. Porque essa organização de frequências nos coloca em movimento, em ressonância com tudo que a Terra, no sentido de que o que ela tem a nos oferecer nesse processo evolutivo das sucessivas vidas, pode entrar em interação conosco através de frequência. Tudo vibra. Tudo vibra. A frequência é uma forma de vibração. Então, quando nós nos direcionamos para o planeta Terra, que a gente entra em contato, nós enquanto espírito, enquanto energia universal, enquanto consciência, enquanto espíritos criados por Deus, lá
ainda bem primários, tá? Entramos em ressonância com essa energia e entendemos essa frequência. Esse entender não cabe a um raciocínio material, não é bem assim, mas nós entramos num padrão, não é, de interação com essa energia, tá? Nós vamos organizar essas frequências em uma estrutura que conhecemos como perispírito. Tá? Então, perispírito também é uma temática que a gente vai abordar aqui em live sem fim. Logo, esse perispírito, ele possui um movimento energético fisiológico que nos permite encarnar num corpo físico, trazendo as matrizes já elaboradas com as características que existem nesse corpo perispiritual. Ah, é assim em todos os planetas? Sim. Não é? Livro dos Espíritos. Sim. Em todos os planetas nós possuiremos um perispírito, mas não um perispírito em todos eles compatível com a matéria perispiritual que a gente tem aqui na Terra, e sim compatível com a matéria perispiritual daquele planeta. Entenderam até aí? Logo, ao longo das encarnações, nós, vivendo no corpo físico, a gente está lá em perispírito, né? Está em espírito. Lembra? Tem uma divisão assim, ó: espírito, perispírito e corpo físico. É uma divisão mais grosseira, tá? Tem muita coisa aí nesse intervalo, mas para a gente entender. Então, espírito, perispírito e corpo físico é uma coisa só. Agora, o espírito é a compreensão maior do universo, é energia pura. Para que a gente, no nosso processo de evolução, compreenda o que é essa energia, nós precisamos habitar na matéria, senão a gente não vai entender. E o primeiro movimento de habitar na matéria terrena, é gerar um perispírito. Então, primeiramente, antes da gente encarnar pela primeira vez aqui na Terra, ou a gente gerou esse perispírito ou veio com ele de algum lugar. E ele se adaptou a essa matéria de cá. Logo, dado a gestação, né? Então, não estamos aqui para trazer verdades, tá, gente? Um discurso meio que proselitista, ele não vai nos ajudar. É uma ótica, um ponto de vista. Logo, dado a fecundação, então juntou o óvulo e espermatozoide, até antes disso, um tanto antes, bem próximo desse momento, nós já temos o ancoramento, o acoplar do perispírito daquele ser que vai reencarnar na energia da mãe. Desde então, esse corpo perispiritual que tem uma energia, tá? Que a gente vai estudar, que chama de modelo organizador biológico, tá? Esse modelo organizador biológico, ele transfere matrizes para aquele ser que está se formando, que nós então teremos um corpo reencarnados, temos, né, um corpo idêntico ao corpo perispiritual. E aí vamos trilhar nossa jornada. Ainda sob a regência frequencial do espectro solar, estamos na Terra, não é isso? E agora caminhando
no momento onde a matéria mais se densifica, a energia, perdão, onde a energia mais se densifica na matéria física. Então, a matéria física é a parte mais densa da energia. A matéria espiritual, aliás, a energia espiritual, perdão, seria a parte mais sutil. Tudo conectado. Então, estar encarnado não é estar fora da vida espiritual. Muito pelo contrário. Estar encarnado é como, ora, nós vivemos a nossa existência espiritual. Então, não existe um espírito Maria de Jesus que está em algum lugar experimentando algum outro tipo de experiência e um espírito e um segundo espírito, um clone, uma cópia compatível, não foi? Mas voltou, enfim, me dê aí um feedback. Não existe, né, um clone, aliás, e existe um clone, um segundo espírito, Maria de Jesus, vivendo aqui na matéria. Não é bem assim, tá? Não é desse jeito. Nós, vivendo a nossa vida encarnada, tá? Estando na matéria física, vindo lá do modelo organizador biológico perispiritual e ancorando nesse corpo, desde antes da fecundação, a gente já estava lá chegando, certo? Nós vivemos a nossa realidade espiritual a partir desse movimento de agora. Então, entender o que é a nossa caminhada espiritual é trazer essa compreensão e reflexão para o agora, para o aqui e agora. Nesse momento, tá? Sei que falo também para pessoas que não estão no corpo físico, não estão mais no corpo físico. Obviamente, elas compreendem que o foco da minha fala do agora é para quem vive na matéria. E elas virão um dia também, retornarão, reencarnarão com essa informação. Então, transitar na matéria, transitar na vida física, é transitar na vida espiritual. Não existe separação quando nós estamos encarnados. E a partir do momento que a gente exercita o nosso intelecto, exercita a nossa intenção, que a gente busca, o que eu quero dizer com exercitar, a conexão com o descobrir, não é? Com o entender e o praticar o que é um movimento dentro do Espiritismo, por exemplo, porque o Espiritismo é um ensinamento que vem elucidar essas questões, tá? Sem dogmatismos religiosos, sem cobranças, tá? Sem a ideia do castigo e recompensa. Não. Então, o Espiritismo traz a informação à luz sobre o que é a caminhada encarnatória enquanto espírito conectado a esse movimento evolutivo. Então, espíritas instruí-vos, né? Estudem, busquem, peçam, façam um movimento por vocês. E aí, quando eu digo que vão no material que a gente tem na Quinta de Luz aí na internet, que tem muita coisa boa para vocês se instruírem e estarem no movimento junto conosco nessa caminhada, né? Quem sabe a gente não tem um resultado positivo lá em algum momento. Estamos tendo, tá, gente? É uma brincadeira
Não fica lá só num final. É a cada momento, a cada respiração que você intenciona estar nesse processo evolutivo. Logo, vivendo na matéria, vivendo na vida encarnada, você está no espectro solar, como eu falei, e você vai organizar essas frequências diante de uma carga eletromagnética mais densa, tá? Então a gente gera um campo eletromagnético no nosso entorno, que a gente chama de aura, tá? Que vai captar todas as informações que a gente percebe ao longo da caminhada. Então, com tudo que a gente interage, nós estamos captando essas informações, assim como assim como também o que a gente emana. Então, a aura, extremamente conectada à criação da nossa realidade, tá? Então, o espírito vem, ele tem a sua expiação. Então, ele tem ele tem um movimento que ele precisa passar, porque assim é entendido que é melhor, é mais pedagógico, aliás, é melhor para a sua evolução, é melhor para o seu crescimento e assim o crescimento, a evolução do globo. Então isso é chamado de expiação. A prova, o como ele vai passar por isso e o estado em que ele vai se encontrar ao passar, é responsabilidade nossa. É o que a gente capta, onde a gente se coloca no mundo, e o que a gente emite. Então vai lá, leis morais. Márcio, Alexandra, falando de evangelho, tá? Live só disso o tempo todo. Por quê? Porque os ensinamentos do Cristo, através da sua caminhada, que a gente chama de evangelho, é o como ele pedagogicamente colocou que é o ótimo do nosso movimento evolutivo. Seria o ótimo do nosso movimento evolutivo. Então, os passos do Cristo, através do seu evangelho e da sua vivência, né, dos seus ensinamentos, da sua vivência, que a gente chama de evangelho, são um melhor ensinamento. E o Espiritismo vai destrinchar esse movimento. Tem até um textinho aqui que eu separei para vocês, que é o de o Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 4, o item 25. Será a reencarnação? Fala da necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Aí tem uma pergunta. Será a reencarnação uma punição somente? Aliás, deixa-me refazer. Será a reencarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Ou seja, a ideia de que nós reencarnamos para pagar algo. Veja a resposta dele, do São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas, cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos, isso é necessário, pois a atividade que eles têm que desempenhar ajuda-os a desenvolver a sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igual todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência seria uma injustiça. A encarnação é, para todos os espíritos, apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio.
Então, nós que escolhemos o caminho que queremos tomar. Quanto mais rápido, tá, nos dedicamos, né? Quanto maior a nossa dedicação a esse aprimoramento moral, mais rápido caminharemos nesse processo evolutivo. E desse ponto de vista da nossa caminhada terrena, então eu falei no movimento áurico e nas várias frequências, a gente vai captando as informações e essas informações vão sendo gravadas como frequência. Então 100% dos estímulos daquilo que a gente emite, tá? O nosso cérebro é um dínamo emissor de muita energia. Por isso que a gente conhece só uma pequena partezinha dele, uma porcentagem mínima. Porque faz parte do nosso processo evolutivo, lembra do texto de São Luís? Faz parte do nosso processo evolutivo desenvolver as nossas capacidades e isso vai ficando na nossa informação áurica. Tá? Isso está em nós. Essas informações, a evolução, somos nós. E a gente promove essa evolução através das sucessivas encarnações, ou seja, para tanto é preciso o processo de reencarne. E quando a gente vai embora, como é que ficam essas informações? Levamos conosco, aí é um papo para outra história, porque aí a gente vai falar de desencarne, né? Mas levamos parte, tá? Todas vão, mas tem umas que não são tão boas, né? Então a gente perde muito tempo ainda com as disputas do ego. E aí é onde entram alguns processos mais densos que a gente fala deles, né? Quando falar do desenlace. Mas o reencarne, no reencarne, uma criança que chega, como falei lá, o espírito já está ali presente desde a fecundação, e uma criança que, tanto se desenvolvendo no útero quanto fora dele, ela ainda não está completamente reencarnada. Vejam só a lógica científica, tá? Até, por exemplo, algumas semanas, a gente não tem diferenciação nem para dizer que é gente. Não é isso? É um aglomeradozinho de célula. É um girino, né? Porque a gente passa por todas as etapas, tá? Na gestação, passa lá por peixe, tá? Réptil, né? Anfíbio e até chegar no humano. Então, o processo de gestação, ele nos remete, tá? A mais primitiva ordem, tá? Da geração. Então, a gente tem lá um aglomeradozinho de célula que a gente sabe que é um ser humano porque os estudos já chegaram a tanto, né? Mas se você mostrar alguém que não conhece, não vai fazer diferença. Então, ali, vejam só, se a gente usa a lógica de um aglomerado de célula, tá? Que não tem a quantidade lá do N trilhões de células que um adulto, por exemplo, como eu, tem. E como todos vocês, mas é para o exemplo. É uma quantidade muito menor. Então, esse ser e o perispírito, lembra dele, tem um modelo organizador biológico que tem o nosso modelo já enquanto adulto. Tá lá. Esse modelo. Desde a geração até chegar ao produto final, que aí é o adulto. Então, se o ser que reencarna na matéria ele tem menos célula do que seu perispírito tem, ele não transmitiu ainda toda a informação, muito pelo contrário, ele transmitiu ainda pouco, esse ser ele está mais no mundo espiritual, que a gente chama de perispiritual porque a gente entende dessa forma, do que encarnado. Faz sentido? E aí, ao longo da nossa vida, então o processo reencarnatório,
ele não se dá somente lá na hora, ele inicia no que antecede a fecundação. Então ele inicia lá, mas ele termina ao longo da nossa existência. Então uma pessoa em fase de crescimento, ela não está inteiramente encarnada. Aí a gente já tem isso em algumas pedagogias mais flexíveis, mais alternativas. A gente tem já um movimento que fala a respeito disso. A gente já tem ciência estudando, os cientistas, neurocientistas, espíritas, estudando todo esse processo. É quando a gente tem, por exemplo, deixa eu só olhar a hora para ver umas perguntas. É quando a gente tem, por exemplo, pessoas que podem manifestar alguma habilidade vinda, captada de algum lugar, que pode ser do perispírito já desenvolvido, mas ela ainda não cresceu, como uma criança, por exemplo, que demonstra habilidades. Pode e não pode ser, tá bom? Então, sobre isso, a gente tem, por exemplo, sempre cita, né, o Mozart, lá que com 3, 4 anos de idade compunha ali as suas músicas, né, as suas peças, né, extremamente complexas. E aí a gente escuta, isso um assunto, né, um argumento que a gente vai encontrar em diversas crianças que manifestam isso, né? Causos assim não vão faltar. Então pode ser uma informação captada de lá, pode ser uma hiperhabilidade desenvolvida por algum motivo biológico, por algo aqui de ensinamento, já na sua vida encarnada, pode. Ele não está num processo evolutivo. A gente não está na matéria unicamente para viver algo do passado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente está para aprender. Para corrigir algumas coisas, para adaptar, para flexibilizar, para se abrir para um novo. Então é isso que a gente está fazendo em todo esse movimento. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui, Paty. Tem... Camila. Botou aqui, estou precisando da ajuda de vocês. Mas como, Camila? Carla. Como surgem os espíritos novos? Uma excelente pergunta, Carla. Veja só, a espiritualidade, ela coloca lá na codificação que os espíritos, eles são criados por Deus em algum momento, né? Como eu falei, em igualdade de condições e capacidades, né? Então, várias vezes em reuniões com os mentores lá da casa, por exemplo, foi perguntado: olha, como surgem os espíritos? E a resposta deles é a seguinte, né? É a mesma que tem lá na codificação. Esse movimento de surgimento dos espíritos, ele virá, né? Essa resposta ela virá a partir do momento em que vocês chegarem num ponto do seu processo evolutivo que tenham capacidade de entender. Se nós tentássemos explicar agora, mais perturbador seria do que elucidativo. Tá? Mais perturbação traria do que elucidação. Porque não existem nem palavras no nosso vocabulário para explicar como é que surgem os espíritos, ou de onde vêm, ou em qual momento surgem. Então,
esse movimento, Carla, ele virá certamente com o tempo. Esse seu questionamento, ele será elucidado em algum momento. Mas por enquanto é isso que eles nos colocam, tá? Que somos seres vindos da mesma origem, da causa primária, né? Que é Deus. Então não existe causa antes dele, é a partir dele que vêm os efeitos e que nós vivemos somos gerados em igualdade de condições. Tudo bem? Eliane Guimarães, Deus te abençoe sempre por suas palavras, por suas sábias palavras. Muito obrigado, Eliane, muito obrigado. Muito obrigado. Abençoe a todos nós, né? Se o que eu falo chega até você, se você capta bem isso ou te serve alguma coisa, fico extremamente grato a você por dar o feedback e ao universo e a Deus por me permitir estar aqui. Tá? Então, gente, entender o processo reencarnatório, né? O movimento fisiológico, energético, biológico que faz com que a gente, né, esteja aqui, que permite, né, que é o movimento que promove a nossa ação aqui, é importantíssimo para a caminhada a caminhada espiritual, a caminhada na compreensão, e que o Espiritismo vai falar muito a respeito disso, porque, como eu disse, é um dos seus pilares centrais, tá? É a temática da reencarnação. Mais alguma pergunta? Mandem perguntas, faltam 17 minutos, Paty, muito obrigado. Então lembra lá, vamos recapitular. Viemos para esse planeta, podemos estar nas primeiras encarnações aqui, podemos ter vindo de outro lugar, podemos já termos reencarnado diversas vezes aqui na Terra. O processo aqui na Terra de reencarnação, ele se dá através de um momento que a gente desenvolve um corpo periespiritual que vai entender o que é transformar energia sutil, energia do universo, através da aglutinação de cargas ectoplasmáticas. Tá? A gente vai estudar também o que é ectoplasma. Através de cargas ectoplasmáticas, transmutar, passar por esse portal do que é transformar energia espiritual em matéria atômica. Essa matéria, ela vai estar carregada com a nossa energia espiritual e assim nós vamos interagir com o ecossistema, com o meio, tá? Sempre orientado pelas frequências, certo? Daquilo que a gente emite, gerado pelo nosso cérebro dínamo, vitalizador, produtor de energia, e aquilo que a gente capta, ao que a gente se submete, né? Ou seja, não é um aspecto de submissão no sentido de estar subjugado, não é isso, mas aquilo que a gente escolhe para a nossa vida e que gera uma consequência. Então, para toda causa tem o seu efeito. E aí você transita pela encarnação interagindo com essas frequências. Então, as tuas escolhas, como você se alimenta, o que bebe, onde você está, como você vai passar pelas suas provações, as expiações a gente já traz conosco, porque assim é entendido por Deus que nós vamos evoluir e contribuir com a evolução do globo, e assim nós vamos interagir com o meio, e quanto mais rápido a gente aprender, então estamos aqui para aprendermos juntos, não é isso? É o convencimento, é o vencer junto, não vale vencer só. Tá? E não existe isso, né? A rede tem que ser puxada para cima. Um subindo puxa todo mundo, tá? É a ideia eu ouvi isso há pouco, é a ideia de um pouco de fermento levé da massa inteira. Então nós passamos por um momento bem difícil. Já passamos por situações muito mais difíceis.
em outras encarnações. Tá? Muito mais difíceis que essa em outras encarnações, mas a gente não lembra. Então, se passamos por situações tão difíceis, nós temos recursos para passar bem por essa. O que é que vocês acham? Sim. Então é preciso apacentar o coração, se conectar com o Pai Maior. Somos auxiliados o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, se nós já passamos por situações piores, temos recursos psicológicos, forças energéticas e ajuda para passar bem pelo que estamos passando agora. E como é uma forma de passar bem por isso? Abrindo a sua mente e o seu coração para o aprendizado. Você capta informações o tempo inteiro, não vai desperdiçar nada. Agora capta para o que presta e o que não presta. Certo? Então, mas a partir do momento que a gente treina, ou seja, o que é o treino? É a repetição. Né? Então, a partir do momento que a gente repete, que a gente persevera, que a gente age com vontade, não é? Vontade, perseverança e constância, sem pressa e sem pausa. Essa informação é aquele fermento que leveda a massa inteira. Então vai diluindo essa carga ectoplasmática das experiências, aspas, negativas. Negativas só para o entendimento, porque toda experiência é válida. Lembre do texto de São Luís, livre-arbítrio. Nós escolhemos como queremos aprender. É sempre um aprendizado, não tem castigo. Não tem essa ideia de castigo e recompensa. A gente vai estar falando bem sobre essa ideia que agora se fortalece no Espiritismo, que também é uma doutrina evolutiva e evolui por si, tá? Então nós temos aí um olhar lançado sobre essa questão do livre-arbítrio extremamente criterioso e estudado, que no dia 6 de maio eu vou estar com o Márcio aqui numa live falando a respeito disso. O Márcio tem estudado bastante essa questão e a gente vai estar conversando a respeito disso aqui, do livre-arbítrio, da autonomia moral. Então, através dessa autonomia, fazemos nossas escolhas e é assim que vamos passar pelas nossas provações e acelerar ou retardar o nosso processo evolutivo ao longo das encarnações, mas nunca parar. Nunca parar. Chegou uma pergunta aqui. A gente sempre escolhe encarnar ou por vezes somos submetidos a encarnar? É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Eu não sei quem mandou, mas é bem interessante para quem mandou. Parabéns pela o encaixe, né? Tem exatamente essa pergunta no Livro dos Espíritos. Nós, quando estamos na vida espiritual, ou seja, fora da matéria, nós compreendemos muito bem o que é a necessidade de reencarnar. Nós pedimos por isso. E geralmente, vejam só que contradição com o momento, e geralmente pedimos para não virmos tão bonitos, não virmos tão sexualmente atraentes, para, enfim, que aconteça alguma coisa que nos livre dos vícios e das quedas, né? Para que o nosso processo de aprendizado seja bem interpretado. Então, dentro desse processo de aprendizado, uma pessoa que vem, por exemplo, com uma deficiência física, ela não está sendo castigada por nada. Nada. É a forma, muitas vezes, ou que ela pediu, ou que foi entendido que era para o seu aprendizado, melhor para o seu aprendizado. Então, se ela usa isso para
aprender para o seu processo evolutivo, ela vai estar fazendo o quê? Acelerando, né? Esse movimento. Logo, tendo a necessidade de reencarnar, pelo menos aqui na Terra, menos vezes. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Foi Patrícia? Ah, sim, tem Cassiana. Pode falar um pouco de como acontece a programação reencarnatória, formação de nosso corpo? Isso, como eu disse, Cassiano, a gente vai retornar com essa temática, né? Preciso. Então eu fiz uma abordagem bem geral na última live, já fui mais específico sobre a chegada aqui no nosso planeta, né? A caminhada, a chegada na matéria, né? E a gente vai estar voltando com essa temática porque é muito importante, é uma das razões, né? De foco da doutrina espírita. Então, mas existe, para que nós reencarnemos, existe, na maior parte das vezes, um projeto reencarnatório. E para muitos de nós, muitos mesmo, esse projeto é mostrado. Você pode opinar, você pode pedir, como eu falei. E ele é mostrado nas colônias espirituais da forma que você mais compreenda. Ou seja, há uma narrativa num dos livros do Luiz Gonzaga Pinheiro, que é um pesquisador do perispírito, que ele narra através da médium, desdobra e vai lá no centro, né, no local, no laboratório de embriologia, na espiritualidade, onde eles estão fazendo projetos reencarnatórios, e é mostrado para ela telas sendo pintadas de um desses movimentos de reencarnação, desses projetos, telas de arte mesmo, sendo pintadas com as peças anatômicas, né, a pintura, o desenho, eram peças anatômicas, onde eram mostradas todas as partes do corpo daquela pessoa. Como seria o corpo biológico dela. Ele narra assim que eram peças que as telas você podia sobrepor, parecendo um joguinho assim, que você vai sobrepondo e o corpo se formando. Muito bonito. Esse livro chama O Perispírito e Suas Modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Deixe-me ver. Silvia, muita segurança nas palavras. Parabéns, obrigado, Silvia. Estamos juntos. Muito bem. Paty, faltam 5 minutos. E eu gostaria de ir encerrando essa segunda, na verdade, abordagem sobre esse quesito da reencarnação. Indico para vocês o capítulo 4 e 7 do Livro dos Espíritos. Ele vai falar exclusivamente a respeito disso, muitas questões elucidativas. E mandem as vossas perguntas, tá? Pode ser pelo Instagram, pode ser por e-mail, pode ser guardar para a próxima live, que a gente vai estar falando sobre isso. Tá? Espero reencontrá-los aqui em breve e tenham fé e esperança. Tudo isso vai passar. Né? Estamos em um momento bem, digamos que, movimentado dessa pandemia. Muitos desencarnes, não é? Mas tenham a ideia e a intenção de que todas essas pessoas que desencarnam estão sendo amparadas, tenham a certeza, na verdade. Cada experiência de desencarne é uma experiência individual. Não existe algo que seja coletivo e em massa que não seja tratado individualmente pela espiritualidade. Então é entendido que esses amigos
precisam ir, é a hora deles. Isso não nos conforma, né? Isso não é uma ideia de um conformismo, de jeito nenhum. Né? Nós temos que preservar a vida porque é a encarnação que nos adianta a evolução. Mas existe um motivo disso tudo, só que nós temos as ferramentas psicológicas, os mecanismos psicológicos para passar por isso, sem nos desesperarmos. É bem importante. Estejam com Deus. Contem conosco aí no ambiente virtual da Quinta de Luz. E até a próxima. Beijo nos corações e até mais.